Olá, queridos alunos, estamos de volta, né? Mais uma aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de hoje, iremos aprender um pouco sobre as palavras com uns, ens, ins, uns e uns, ok? Mas antes, eu gostaria de deixar aqui para vocês o nosso roteiro para a aula de hoje. A atividade é no livro didático de português, as páginas 181 e 182. Depois, nós teremos atividade no caderno, separação silábica, e em seguida, uma leitura sugerida, que fala da memória em jogo, já na página 182 também do livro didático. Antes de começarmos a realizar a atividade no livro didático, eu vou explicar para vocês sobre o singular e o plural das palavras terminadas em M, e bem como o emprego do ans, ens, ins, ons e uns no meio, no início ou no final das palavras. Então, vamos lá? Então, como vocês já sabem, o singular é quando a palavra escrita se refere a um só elemento, e o plural é quando a palavra se refere a mais de um elemento. Para entendermos melhor, vamos à regra. Quando os substantivos são terminados em M, o plural dessa palavra se forma com a troca do M por NS. Vamos aqui a alguns exemplos. Trem. Trem é a palavra no singular. No plural fica trens. Observe que houve a troca do M pelo NS, né? No final. Viagem. No singular. No plural, viagens. Então, observem também a troca do M no final da palavra viagem por NS no plural. Em português, é muito comum a junção das vogais A, E, I, O, U com a consoante N, formando as sílabas an, em, in, on e Existem várias palavras. Quando estas sílabas vêm seguidas do S, tanto no início, no meio ou no final das palavras, estas se formam com um som nasalizador. Vocês sabem o que é um som nasalizador? O som nasalizador, meus amores, é aquele sonzinho que sai pelo nariz. No momento que você pronuncia, você percebe que ele vem através do nariz. Você pronuncia, mas ele não sai abertamente via oral, mas sim via nasal. Vamos pronunciar estas palavras? Vamos lá? Monstro, transporte, instantes, alguns, parabéns. Perceberam, meus amores, que o sonzinho ele veio pelo nariz. Por isso é chamado sons nasais. Agora, vamos entender o conteúdo que será transmitido pelo livro didático, né, para a nossa atividade de hoje. Lá está falando das vogais seguidas de NS, que são palavras com ans, ens, ins, ons e uns. O livro nos traz duas situações. Uma é de palavras terminadas com M, como nuvem, que quando escrita no plural, elas são terminadas em NS. Então, nuvem, singular, terminada em M, no plural fica nuvens. Eu troquei o M pelo NS. E a outra situação são de palavras como monstro, que possui NS, porém não representa o plural. Ok, meus amores? Então, agora vamos seguir a nossa atividade. Entendendo isso, vamos realizar a atividade do livro didático, né? Página 181. Na página 181, tem 4 atividades. Vamos começar por essas que estão aparecendo aqui na imagem. Então, vamos lá. Página 181. Palavras em jogo. Palavras com ans, ens, ins, ons e uns. Essa atividade é tanto oral quanto escrita, tá, meus amores? Então, vamos aí para a primeira questão.
No relato de João Vitor, é repetida várias vezes a palavra monstro. Então, relê essa palavra em voz alta. Monstro. Letra A. Em quantos impulsos ou sílabas nós falamos essa palavra? Então, quantas vezes você repete a palavra monstro? Quantos pedacinhos? Quantos impulsos? Então, você coloca aí na letrinha A. Letra B. Separe as sílabas dessa palavra. Então, você vai separar as sílabas dessas palavras. Lembrando que a palavrinha monstro, você observa que são 2 pedacinhos. O NS, ele tem que ficar acompanhado com a primeira sílaba, tá? Com MONS. Ela não pode ficar sozinha, porque as consoantes, na separação silábica, elas têm que ficar acompanhadas de vogal. Então, neste caso, como nós temos na primeira sílaba apenas uma vogais, irão ficar mons, tracinho, tro. Entendido? Segunda questão. Leia as palavras em voz alta. Em seguida, separe as sílabas de cada uma. Se precisar, só é você me chamar, tá bom? Mas é da forma que eu ensinei, que eu falei agora. Não deixar o NS sozinho. Ele faz parte da primeira sílaba, ok, meus amores? Ou faz parte da segunda sílaba, se for no final. Lembrando, o NS, ele tem que estar acompanhado da vogal. Terceira questão. Observe as sílabas que você escreveu na atividade anterior, né? Essa daqui do segunda questão. Copie a sílaba formada pelo maior número de letras. Então, vocês vão observar dessas palavras aqui do segundo quesito, na separação silábica que vocês fizeram, qual foi a palavra, né, em que tem o maior número de letras na sílaba? Qual dessas palavras aí? Nós temos a palavra transporte, instante, alguns, parabéns. Então, na separação da sílaba dessas palavras, qual é o pedacinho que tem o maior número de letras, né, na separação silábica? Quarta questão. Observem como algumas palavras se formam quando são escritas no plural. Lembram que eu falei daquelas regrinhas? Então, veja aí. O trem, no plural, os trens, porque eu vou falar mais de um. Tá aí, né, meus amores? Lembrando que quando eu falei do plural, tá, o trem no singular, foi preciso também o artigo O e também acompanhado de S, porque está se tratando de mais de um trem. A gente não sabe a quantidade, então, o trem, no plural, ficou os trens. Um bombom, então, são vários bombons. A palavra um aí, o artigo, né? Um foi substituído por vários, porque a gente não sabe a quantidade. Então, um bombom, vários bombons. Um álbum, muitos álbuns, porque também este artigo 1 aí, ele pode ser substituído por vários ou por muitos. Então, recapitulando, o trem, os trens, um bombom, vários bombons. Um álbum, muitos álbuns. Coloque as expressões destacadas no plural e reescreva as frases fazendo adequações necessárias. Lembre-se, meus amores, vocês têm 2 frases aí e é para colocá-las no plural. Agora, lembrem-se, não são todas as palavras que irão para o plural. Observem direitinho, né? Nós temos aí: uma nuvem escura encobriu o sol e deixou a passagem para a cidade muito perigosa. Então, no plural, ela ficará assim: muitas, que já iniciou aí, né? Muitas. Então, nuvens escuras encobriram o sol, porque o sol ele é único, ele é uma estrela, e deixaram as passagens, são as palavras que estão destacadas, né? As passagens para a cidade muito perigosas. Então, observem que
Foi para o plural apenas as palavras. Houve uma troca de uma por muitas, que está logo aí para vocês seguirem. Então, foi para o plural. Nuvem escura encobriu, deixou a passagem. Lembre-se que o a, antes da passagem, ele tem que ir para o plural, porque senão fica a passagens, não pode, tem que concordar as passagens, para a cidade muito perigosa. Então, a partir de passagem, vai para o plural apenas a palavrinha perigosa, ok? E letra B, o som de trovão ecoou por todos os cantos e um jovem que estava na praça saiu correndo para se abrigar. Já tem aí o início, os. Agora é com vocês. Terminem a frase colocando no plural apenas as palavras necessárias para concordar, para que a frase ela tenha um sentido completo. Ela está com sentido completo no singular, mas precisa também ir para o plural, ok? Então, para a segunda parte do nosso roteiro de hoje, vocês irão abrir o caderno de vocês, vão fazer o cabeçalho e vão fazer essas atividades aqui, complementar. Vocês vão escrever estas palavras que estão aparecendo aí para vocês. Transplante, monstro, construção, inscrição, inspetor e demonstração. Vocês irão separar a sílaba destas palavras. E em seguida, isso fica como primeiro quesito da atividade no caderno. No segundo quesito, vocês irão escrever, duas frases para cada uma destas palavras. Então, vocês vão criar duas frases para cada uma dessas palavras. Quais são as palavras? Transplante, monstro, construção, inscrição, inspetor e demonstração. Contem comigo. Se tiverem alguma dúvida, me liguem, sinalizem no WhatsApp que tia vai ajudar, ok? Então, chegamos ao final do nosso roteiro de hoje, das atividades realizadas hoje, página 182. Nesta página 182, nós iremos ver o quê? Sobre memória em jogo. É a leitura de um trava-línguas, onde vocês irão realizar a leitura com bastante atenção, este trava-línguas, pronunciando bem as palavras. Veja se você não consegue errar, tá bom? E depois você vai escrever de memória na página 264. Lembrando, meus amores, que esta temática é sobre ainda relato pessoal. E lá vai ter o espaço próprio, relato pessoal, na página 264. E vocês lá irão reescrever o que vocês lembrarem do que foi lido aqui neste trava-língua. Vamos ver agora a leitura. Vamos realizar a leitura desse trava-línguas? Vamos lá? Vamos lá. Lá vem um trem, dois trens, três trens, um trem trilhando nos trilhos, dois trens troando nas trevas. É de Cissa, Trava-Trovas, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1993. São as informações do trava-língua. Ao lado nós temos o que? O significado de umas palavras que aparecem aqui destacadas no trava-línguas, como trilhando, troando e trevas. Leiam, tá, meus amores, para vocês descobrirem o significado. Logo abaixo nós temos o que? Uma historinha em quadrinho do Ozzy, que ele está apresentando aí o monstro dele de estimação, né? Assim também aprendo. E se fosse possível ter um monstro de estimação? E se fosse possível, né? Então, leiam a historinha aí do Ozzy. Boa aula, meus amores. Façam tudo com muita atenção, com calma. Se precisar, sinalizem no WhatsApp. Liguem para mim, que eu estarei aqui para ajudá-los, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau!